Eu podemos contribuir? Reverendíssimo Padre Donizete da Silva, diretor espiritual do Seminário de Teologia Divino Mestre, Reverendíssimo Padre Luiz Fernando de Lima, ilustre diretor de estudos e professor dessa casa de formação, Reverendíssimo Padre Luiz Geraldo Fadel, morador desta casa, Reverendíssimos senhores diáconos aqui presentes, Luciano, Valdemir, Cláudio, e caros amigos e colegas de caminhada. A intervenção do homem no meio ambiente, ao longo da história, principalmente após a Revolução Industrial, foi sempre no sentido de agressão e destruição do frágil equilíbrio ecológico, não raro com consequências desastrosas. Entre estas podemos destacar o aquecimento global. A ação das queimadas, por exemplo, provoca o desequilíbrio da fauna, da flora e modifica o nosso clima. Várias espécies de animais já foram ou se encontram em risco de extinção. Isto devido às atividades egoístas do homem. O nível de desenvolvimento alcançado pelo homem trouxe bons resultados. Hoje podemos nos comunicar com pessoas em várias partes do mundo. Temos a possibilidade das comunicações móveis. As informações chegam até nós quase que em tempo real. O homem encontrou a cura para várias doenças, conquistou o espaço. Que bom! Mas, em contrapartida, o devastamento foi devastando um dos bens mais importantes que o Criador deixou para nós, a natureza. A Igreja também, atenta ao aquecimento global, este ano nos convida, a nós, fiéis, a voltarmos a nossa atenção para a criação, que chora e geme em dores de parto, através da campanha da fraternidade. O clima de nosso planeta tem a sua história e já apresentou algumas alterações, mas estas aconteciam de modo gradativo, ocasionado por processos naturais, ora por pequena variação da órbita do planeta em torno do Sol, ora pela queda de meteoritos na superfície do planeta e por grandes erupções vulcânicas. Mas, nos últimos 2 séculos, as mudanças climáticas se intensificaram devido à ação desordenada do homem na natureza. Como consequência da atividade predadora da humanidade, podemos destacar a elevação da temperatura, temporais por todas as partes, vendavais, longas estiagens, aumento do nível dos oceanos, crescimento e surgimento de desertos em países com clima tropical, principalmente na África e no Brasil, e o aumento dos furacões, tufões e ciclones. De forma mais simples, poderíamos definir o aquecimento global como uma mudança de temperatura no planeta. O texto base da campanha da fraternidade deste ano nos lembra que há cerca de 100 anos a temperatura do nosso planeta era de 14,5 graus. Hoje, a temperatura está na casa dos 15 graus Celsius. É uma pequena variação de meio grau, mas essa pequena variação pode provocar alterações de várias ordens, como, por exemplo, o regime de instabilidades das chuvas. Preocupada com a situação climática do nosso planeta, a Organização das Nações Unidas, a ONU, montou o painel climático formado por um grupo de especialistas do clima e pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Tal trabalho teve início no final da década de 80. Os estudos realizados por esses pesquisadores mostram que a variação da temperatura média na Terra começou em meados do século XVII. Mesmo período do início da Revolução Industrial, a Igreja nos recorda, através do texto base da campanha da fraternidade, que o aquecimento global está diretamente ligado com o aumento progressivo da emissão de gases de efeito estufa.
com o processo e também com o processo de industrialização. Viver em um mundo evoluído e industrializado é bom, porém tem as suas consequências. O desmatamento da floresta amazônica, considerado o pulmão do mundo, que hoje ocupa uma área de aproximadamente 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Em 2004, aproximadamente 27.400 quilômetros quadrados foram devastados. Mas, se a Amazônia é uma área importante para a humanidade, por que está sendo devastada? Talvez pudéssemos imaginar aonde estão os culpados. Mas uma resposta certa é difícil. Porém, o aumento do desmatamento, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está ligado com o aumento impactante da produção de palmito, soja e também da criação de bois, entre outros. Poderíamos elencar outras formas de exploração da natureza que, consequentemente, geram a miséria e a desigualdade. Porém, também, algumas tentativas para evitar o aquecimento global foram feitas. Podemos destacar o Protocolo de Quioto, um acordo internacional que propõe a redução de emissão dos poluentes que aumentam o efeito estufa no planeta. Tal protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro do ano de 2005. O principal objetivo de Quioto é a diminuição da temperatura global nos próximos anos. Infelizmente, os Estados Unidos, país que mais emite poluentes no mundo, não aceitou o acordo de Quioto. Tivemos também a Conferência de Bali, realizada no ano de 2007. A Conferência da ONU sobre a Mudança Climática terminou com um avanço positivo. Nesta, os Estados Unidos concordaram com a posição defendida pelos países mais pobres. Também foi estabelecido um cronograma de negociações e acordo para troca de informações sobre as mudanças climáticas entre os 190 países participantes. Há 2 anos foi realizada a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática na cidade de Copenhague. A Conferência Climática reuniu líderes de centenas de países do mundo, com o objetivo de tomarem medidas para evitar as mudanças climáticas e o aquecimento global. Essa conferência terminou com um sentimento geral de fracasso, pois poucas medidas práticas foram tomadas. Isso aconteceu porque conflitos de interesses entre países ricos, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, e os países que estão em processo de desenvolvimento, como Índia, China, África do Sul e Brasil. Projetos a nível mundial existem e sempre existirão, mas se serão cumpridos depende de cada governo. Mais ainda, depende das pessoas que formam as nações. Não basta somente criar projetos, deve haver a conscientização do indivíduo, como parcela da humanidade, que também sofre com o aquecimento global. Você e eu podemos contribuir para diminuir o efeito dessa situação e deixar o mundo melhor para as futuras gerações? Como? Primeiro, tomando consciência de que o aquecimento global atinge a todos. Segundo, um pequeno gesto de preservação ambiental, por exemplo, cuidando das nossas máquinas, e também conscientizando os fiéis através da nossa pastoral. Enfim, temos várias formas de contribuir para com o meio ambiente. Basta darmos o primeiro passo. Clima, você e eu também podemos contribuir para melhorar.